Olá, eu quero te convidar para a segunda reflexão de nossa série A Utopia da Neutralidade. E para isto, eu gostaria de ler na Bíblia, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 22, do versículo 47 ao versículo 53. Então vamos ao texto. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus é traído covardemente por Judas, um de seus discípulos, com um beijo, o beijo da traição. Podemos ver em Judas as trágicas consequências de uma vida sem Deus. E eu quero chamar sua atenção para isto. Podemos ver nessa trágica história, podemos ver em Judas as trágicas consequências de uma vida sem Deus. Quando um discípulo se encontrava com um rabino pelo qual nutria afeto e admiração, colocava sua mão direita sobre o ombro esquerdo do rabino, sua mão esquerda sobre o ombro direito e o beijava. Judas, portanto, utilizou como sinal de traição o beijo de um discípulo a seu amado mestre. Este lamentável episódio, essa triste história, nos ensina verdades profundas. Então vamos a elas. Primeira verdade: quando nos afastamos de Deus, nos unimos a Satanás. Preste muita atenção nisto. Isto é muito sério. Quando nos afastamos de Deus, nos unimos a Satanás. Judas era um homem que tinha abandonado a Deus e que se unira a Satanás. Quando alguém se distancia de Deus, automaticamente se aproxima de Satanás. Não existe uma terceira opção. A neutralidade não passa de uma grande utopia. A neutralidade não passa de uma grande utopia. Portanto, quando nos afastamos de Deus, nos unimos a Satanás. Esta é a primeira lição que aprendemos com este episódio. A segunda lição: a obstinação conduz-nos à loucura. A obstinação conduz-nos à loucura. Os judeus haviam decidido que Jesus deveria ser preso. Eram homens cegos diante de Deus. Com o advento da encarnação de Jesus, tudo o que eles desejavam era levar Jesus à cruz. Estavam completamente obstinados a matar o autor da vida. Haviam fechado os ouvidos à voz de Deus e seus olhos à sua direção por um período tão prolongado que já não reconheciam mais a Jesus. Precisaram que o traidor o beijasse para reconhecê-lo. Como não há uma terceira opção, a neutralidade é utópica.
os judeus se posicionaram contra Jesus e, consequentemente, se colocaram a favor, ao lado de Satanás. A neutralidade é uma utopia. Então está aqui a segunda lição que aprendemos, a segunda verdade que aprendemos. A obstinação conduz-nos à loucura. E finalmente a terceira lição que podemos aprender com esta história triste é que o terror e a loucura são consequências do nosso afastamento de Deus. O terror e a loucura são consequências do nosso afastamento de Deus. Os discípulos de Jesus, durante pelo menos 3 anos, viveram ao seu lado. Foram testemunhas oculares de seus extraordinários milagres. No entanto, no momento mais crucial da vida de Jesus, se afastam e se esquecem dele. Para eles, o mundo estava desabando e estavam convencidos de que chegara o fim. Há 2 coisas que acontecem com aqueles que se esquecem de Deus e o deixam fora da situação. Aterrorizam-se totalmente e se desorganizam por completo. Quero chamar sua atenção também para isto. Há 2 coisas que acontecem com aqueles que se esquecem de Deus e o deixam fora da situação. Aterrorizam-se totalmente e se desorganizam por completo. Nos momentos de crise, a vida é impossível sem Deus, sem Jesus. Para concluir a nossa reflexão, eu quero dizer o seguinte: o ser humano que se posiciona ao lado de Cristo, mesmo que tenha que enfrentar duras provações, não se prostrará, porque se posicionou ao lado daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque se posicionou ao lado daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Mas não se esqueça da declaração de Jesus registrada pelo evangelista Mateus no capítulo 12, versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. De que lado você está? Você está do lado de Jesus, vivendo ao lado dele, que é o caminho, a verdade e a vida? Ou você está ao lado de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir? De que lado você está? Perceba e entenda que a neutralidade é utópica. Que Deus se compadeça de você. Que Deus te abençoe. E que seja assim, no nome de Jesus.